Olá, meus amigos. Aqui Gil Menich, o Conde Basile. Estou aqui para mais um Palavra de Amigo. Palavra de Amigo hoje na versão especial, a versão Mistérios. Exatamente. Este é um Palavra de Amigo especial que nós vamos falar sobre os mistérios do ocultismo, sobre histórias de fantasmas, histórias ocultas paranormais, muitas delas acontecidas comigo. E você, tem alguma história paranormal? Você acredita em paranormalidade? Você acredita em fantasmas e almas do outro mundo? Se você tem uma história especial, manda ela para mim. Comenta aqui comigo e fale. Quem sabe a gente pode encenar e falar, contar a sua história paranormal aqui no nosso canal, no nosso Palavras de Amigo. Essas histórias que eu vou contar têm a ver com as minhas vivências na espiritualidade. Para você que não sabe, não conhece, está entrando no meu canal agora, não sabe quem é Gil Menich e o Conde Basile, eu estou aqui na Sala do Trono. Esse é o meu castelo, o Castelo Santa Saracali, que fica em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo. Ele é aberto à visitação de sexta a domingo e feriados das 9 às 19 horas. Aqui nós temos a capela, a Gruta de Santa Sara, o Mirante de Santa Sara e toda a parte medieval, a parte antiga do castelo. Eu sou uma pessoa que desde que nasci de sangue cigano, a minha fé vem de uma religião de matriz africana chamada Umbanda, por escolha da minha mãe e por escolha minha. Desde que nasci tenho contato com o misticismo e com todas essas histórias e vivências paranormais. Tenho uma paranormalidade desde criança, trabalho com a leitura das cartas das mãos, da quiromancia, tenho acesso aos oráculos e, principalmente, tenho isso por um dom de nascimento. E já vivenciei experiências muito, muito incríveis por todas essas minhas histórias. E decidi aqui, no Palavra de Amigo, contar para vocês vários trechos assim. Vão estar. Eu escolhi uma história que todas elas que vão ser contadas são histórias reais, que aconteceram realmente comigo. Então, posso falar por cátedra de cima, porque vivenciei essa história. Essa história aconteceu em uma festa ao qual foi convidada uma amiga e eu, por um acaso, eu e minha mãe, fomos cair de paraquedas nessa história. E nessa história nós conversamos com uma alma do outro mundo, materializadas. Muitas das pessoas imaginam, como é que se vê um espírito? Ele é gelado? Você sente? É uma fumacinha? É algo transparente? As manifestações espirituais acontecem de vários tipos e maneiras. Materialização, ectoplasma, sombras, através da mediunidade, através da paranormalidade, os fenômenos poltergeist acontecem, e sempre tem, às vezes, a utilização de um outro ser humano encarnado com uma mediunidade, doando a energia vital para que possa acontecer o fenômeno da materialização dos espíritos. Claro que nós não vamos contar detalhes técnicos sobre o que está acontecendo. Nesse vídeo isso não ficaria extenso. Vamos se ater então à história. A história de hoje começa neste convite. Eu sempre tive muitos amigos, mães e pais de santos, zeladores de Umbanda, babalaôs, do candomblé, candomblecistas. Eu sempre fui muito popular. Quando mais jovem, gostava de uma festa, muito... E sempre estava no meio. Hoje a gente já é mais reticente. E às vezes eu pegava minha mãe e levava também sempre nessa barca comigo. E eu sempre ia visitar um terreiro da Dona Francisca, já falecida também. E era muito interessante, que era muito gostoso. Eu sempre gostei da Umbanda raiz, né? Aquela Umbanda bem tocada, aquela Umbanda de antigamente. E eu sempre me dei muito mais com os mais velhos. E sempre gostei de frequentar algumas casas e visitar. Assim como eles visitavam a mim, eu visitava a deles. Em festa, a gente fazia essa troca de gentilezas, né? De visitar outras casas de Umbanda. E fui visitar a Dona Francisca um belo dia. E ela estava
o terreiro inteiro estava de saída para uma festa em visita também a um outro pai de santo, ao qual eu não conhecia, nunca tinha tido acesso, e que tinha uma festa famosa da entidade Zé Pilintra, que era o pai da casa que nós fomos visitar. E aí ela nos convidou, não, vocês vão com a gente, vão na festa e tal. Falei, não tô nem preparado, não trouxe nem roupa, nada, eu vim aqui para visitar o terreiro, não tô preparado para uma festa. Não, vocês vão com a gente, vamos. Muitos dos ogãs, né, os atabaqueiros, o pessoal da Curimba, tem muita empatia, sempre tocou na minha casa em dia de festas e vice-versa. E um deles era filho também da minha casa. E foram tal, e um outro que era também ogã de uma outra mãe de santo, que era uma moça que ajudou a me criar quando era pequeno. Quando minha mãe me teve meu irmão, e ela era vizinha ali, e ela ajudou meio que a minha mãe a cuidar da gente quando era pequeno. E ela se desenvolveu nas mãos da minha mãe, nas mãos da minha família, e se tornou uma mãe de santo, e os seus filhos, né, carnais, também se tornaram exímios ogãs, e era meu amigo de criança, foi criado comigo ali, então era um amigo-irmão, aqueles amigo-irmão que a vida nos dá. E também fomos juntos para lá, tudo. Para você ver como essa história é antiga, não existiam essa vinculação de internet como existe hoje, essa acessibilidade forte. A nossa rede social era o Orkut no começo. Quem não vai lembrar disso? Era muito limitada as coisas que aconteciam nas redes sociais. Porém, era a febre do momento. E nós fomos para aquela festa, acompanhamos do carro, tudo era um lugar longe, e foi locado um salão de festas para fazer essa festa do seu Zé Pilintra, que era muito famosa desse senhor, desse terreiro desse senhor. E formou-se uma fila de entrada. O salão era no subsolo do lugar onde a gente estacionou, fez aquela fila toda e todas as pessoas que conhecem de Umbanda, quando você vai com o seu terreiro visitar um outro, tem todo um ritual para entrar, tem que saudar, tem que ser anunciado, tem que cantar uma música Saravá Babalaô, o toque tem que ser diferente, do candomblé é dobrado o couro e tudo mais, e aí é chamado, entra lá e sauda todos os filhos, recebe. A recepção de um pai de santo em outra casa de santo, ela tem todo um aparato especial para cada um que vai entrar. Ok, ficamos na fila. Aí Dona Francisca, vem Pai Gil, você vai comigo? Você também tem que ser recebido assim? Falei, não, eu tô sem filho de santo aqui, hoje eu tô apaisando, eu vim só curtir, deixa que eu fico lá no fundinho, fica tranquila, Dona Francisca, faz a fila aí, eu fico lá atrás, não vem aqui comigo. Falei, não, aí não fui lá pro fundo, fiquei tranquilo, eu e minha mãe ficamos na fila, e por último do terreiro dela lá. Atrás da gente foi formando mais fila para entrar, e tem sempre, né, aqueles fanáticos de terreiro que vão, e aí às vezes vai de condução, tudo, e chega lá na porta e começa a se montar, né, botar roupa, botar torso, botar isso, botar aquilo, e lá e tinha, né, dois lá, duas bem fervidas, assim, já se montando atrás da gente, assim, na fila, pra arrasar, né, todo mundo gosta, o povo gosta também de desfilar uma roupa de santo nos lugares, e o pessoal mais jovem tem essas ilusões e faz isso. E tava atrás da gente, eu comentando com a minha mãe, né, assim, certamente, falei, povo se montando atrás da gente, e a gente comentando. E aquela fila imensa, né, lá. Nisso, um rapaz preto, né, vem, uma roupa branca, grande, com um fio de conta, né, uma guia, um lado vermelho, o outro branco, né, diferente, assim, com uma firma grande no meio, assim, né, a gente chama aquela parte de firma grande assim. Ele sai de dentro do salão, passa por Dona Francisca, por todo o terreiro dela, não cumprimenta ninguém, sobe as escadas, chega até mim e fala: o senhor veio, que maravilha, eu estava esperando o senhor aqui, que bom, tal, e vem, me deu um abraço, bem acalorado, assim, de respeito, me deu um abraço, ficou, né, e eu, quem é este homem, né? E minha mãe, assim, e não cumprimentou minha mãe, e nem o pessoal que estava se montando atrás de mim, ninguém. E também atrás de mim estava esse ogã, né, esse atabaqueiro, que também tocava na minha casa. Atrás de mim, assim, minto, estava na frente da minha mãe, assim, estava no fundo do terreiro, mas era o último, assim, eles estavam na frente. Mas ninguém, ele não cumprimentou mais ninguém, só a mim. E falou que bom que o senhor veio, eu estava te esperando, me abraçou, falou comigo, tal, que eu fosse muito bem-vindo, que era uma honra estar me recebendo e tal, e encheu a minha bola.
e me agradeceu e foi para trás. Aí minha mãe falou: "Quem é?" Eu falei assim: "Deve ser o pai de santo. Alguém já cantou a bola que eu vinha, né?" E aí ela falou assim: "Poxa, encheu tanto a tua bola, mas nem ligou pra mim, nem me cumprimentou, nem nada, né?" E aí minha mãe, sendo a mais velha, tal, assim, matriarca, tudo, ficou assim, né? Poxa, que estranho. E ela, tal, ele passou, foi pra trás. Anunciou o terreiro da Dona Francisca, desceu todo mundo, foi entrando, foi aquela cerimônia toda, né, recebendo ela, e a gente foi descendo, a fila foi descendo, ele foi, desceu, minha mãe, eu já não prestei mais atenção, minha mãe prestou atenção, ele desceu com a fila atrás, não falou com ninguém, desceu, acompanhou até a nossa entrada, a hora que nós passamos para entrar, ele voltou para trás, minha mãe falou que ele voltou, né, foi para trás assim, como se fosse subir de volta, embora. Logo que eu entrei, eu não tinha visto o salão ainda, como estava decoração, nada. Eu entrei, logo que eu virei, já do meu lado uma mesa grande, bolo, tinha uns bolos enormes assim, uma mesa com comida, com frutas, outra com bebida, e uma com uns arranjos de flores. E uma imagem de Zé Pilintra bem grande, assim, bem bonita, bem decorada, tal, muita coisa, e um porta-retratos com um quadro, né? Aquele quadro estilo porta-retrato, tem vários aqui, assim, com a foto desse rapaz que me cumprimentou, me abraçou e que disse que eu estava bem-vindo e tal. Aí eu olhei assim, vi a imagem dele lá, as flores em volta, e a imagem de Zé Pinita. E comentei com a minha mãe, eu falei assim, nossa, que pai de santo cafona. Pô, colocar a foto dele junto com a imagem da entidade, e ainda com esse monte de flor em volta, parece uma homenagem para defunto. Ainda falei, né? Falei, poxa, né? Tão bonito, tão simpático, mas cafona, né? Aí minha mãe assim, é estranho, né? Aí, pô, aí já vieram. Aí Dona Francisca, Pai Gil, esse aqui é Pai Gil, me chamou, já foi, já arrumaram uma mesa pra gente lá. E Dona Francisca me chama e fala, me chama o pai de santo da casa, era um senhor, também de pele preta, e mas bem mais velho. Aí ela falou, esse é o pai de santo, tal, 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 tal. Me apresentou, esse é o pai Gil, parari, parará. E eu, tá, cumprimentei, abracei e tal. Ele fez as honras, também me anunciou, tal, aquela coisa toda, aquilo tudo, todo mundo aquela coisa. E com todo o respeito, quando ele soube que era outro, se tratava de pai de santo, então ele fez todas as honras normais de tratamento pra mim e tal, ali, pá. Pra minha mãe também, mesma coisa. E aí arrumou uma mesa, nós fomos sentar. E aí comigo, minha mãe falou assim, eu falei, o pai de santo é esse, é mais velho. Ele falou, deve ser filho dele, carnal, né, alguma coisa assim. E por isso que ele foi lá me receber lá na fila e tal. E ninguém vê mais este rapaz. E eu fiquei com aquele rapaz na cabeça, minha mãe também, a mesma coisa, não sei por quê. Porque pela educação, pelo carinho que ele foi lá, né, por ter enchido minha bola também, né. E estamos ali, passou a festa toda, teve gira de incorporação, tal, vai, tudo. Então, era uma festividade, era realmente uma festa. Além de ser uma festa sagrada, era uma festa mesmo para o seu Zé. Que a entidade gosta, é uma entidade festeira. E esse seu Zé dele era famoso, o terreiro dele era muito famoso e era o pai da casa. Ok. Passou, nós fomos embora tal, e eu fiquei com aquele rapaz na cabeça. Eu falei, estranho, acabou a festa, tudo. E não vi mais o rapaz. Foi lá, nos recebeu, não vi ele em ponto nenhum, e mais em homenagem nenhuma, não sei no retrato. Fui pra casa, mas com aquela na cabeça. Aí, pelo Orkut, a gente mandava mensagem e tinha galerias de fotos. Nessas galerias de fotos, a gente colocava lá e escrevia alguma coisinha embaixo sobre algumas coisas assim. Ok. Aí, esse meu filho de Santos também, que tocava tabaco, que estava lá, e ele escreveu, e aí, pai, gostou da festa e tal? Falei, gostei, eu só achei estranho que aquele rapaz que me cumprimentou, que estava na minha frente, eu não vi mais. Eu pensei até que era o pai de santo. Aí ele fez, que rapaz? Falei, o que me cumprimentou, ele passou por vocês todos. A gente comentou. Aí ele achou estranho. Aí ele falou, pai, vai na minha galeria de fotos, e se você encontrar alguma foto, eu falei, inclusive, ele é o que estava no retrato do lado da imagem do Zé Pilintra. Eu não vi mais ele na festa. Aí ele começou a achar estranho. Aí ele falou assim: vai na minha galeria de fotos. Se você achar uma foto de alguém que pareça com ele, marca embaixo. Tá bom. Colocamos lá. Fui lá na galeria de fotos. Pá, pá, pá. Pá, a foto igualzinha. A foto do quadro, inclusive. Falei, a foto do quadro e tal. Aí coloquei, é esse aqui. Mesma roupa que ele estava vestido, roupa branca de santo, colar vermelho, um lado vermelho, outro lado branco, uma firma grande no meio, tal.
Chamei minha mãe e falei, mãe, olha aqui, não é o rapaz? É o rapaz, é esse mesmo que te abraçou, tal, que foi. Esse aqui tá marcando. Porque ele tá falando que não viu o rapaz nenhum me cumprimentar. Aí ele pegou e escreveu, pai, o senhor se importa se eu te ligar? Falei, não, pode me telefonar, pode ligar. Aí ele me ligou. Aí eu peguei e falei, e aí, o que aconteceu? Ele falou assim, não, não pode ser esse rapaz. Eu falei, não, tá aqui minha mãe do lado, todo mundo. Era o rapaz, esse aqui, ele me convidou isso. Aí expliquei com mais detalhes, porque ele tava falando por telefone. Ok. Aí ele fez assim, não pode ser. Porque aquele rapaz morreu. Eu falei, não vai me dizer que ele foi embora, foi lá, foi atropelado, aconteceu alguma coisa, que ele saiu ali da festa, aconteceu alguma coisa naquele dia. Ele falou, não, ele morreu faz 3 anos e meio. E ele era o preferido, o filho de santo preferido do pai de santos da casa e preferido do Zé Pilintra. E ele seria o substituto, ele estava sendo treinado para ser o substituto do pai de santo da casa. Falei, não, não é possível, o homem me abraçou, falou comigo, ele não cumprimentou. Ele falou, pai, eu não vi ninguém. Eu falei, não, eu vi, minha mãe viu, nós vimos, minha mãe não, eu vi, eu tava junto, ele abraçou ele, todo assim e tal. E foi aquela história. Eu sei que eu fiquei muito perplexo com isso, fiquei passado. E aí passou um tempo, nós teve o aniversário do filho da Dona Francisca, filho carnal, e também filho de santo, que ele também toca muito bem, né? É organo também. E nós fomos lá visitar a Dona Francisca, né? E a mãe Francisca, e fomos lá mais uma vez. E aí, o terreiro desse senhor que fez a festa estava visitando a casa também, porque era aniversário do Silvio, do filho da Dona Francisca, né? E aí também estava lá. Foi anunciado, foi chamado, entrou lá para dentro. Eu estava do lado do cadeirão dela sentado lá, e aí chamou todo mundo para dentro. Dona Francisca soube da história e Dona Francisca pediu para que eu contasse o que aconteceu na festa deles lá. Aí contei exatamente como eu contei para vocês aqui no começo, do rapaz que passou, me abraçou assim, e depois quando eu passei, eu olhei a foto, era o rapaz da foto, achei estranho aquilo ser assim, assim, assado. Foi uma comoção quando eu contei. Porque as pessoas choravam, mas choravam em lágrimas, porque ali estava a mãe do rapaz, a esposa do rapaz, filhos do rapaz, desse rapaz, e todos uma comoção muito grande. E aí eles falavam que o seu Zé Pilintra pediu que fizesse uma homenagem para ele e que colocasse a foto dele do lado da imagem dele ali no dia da festa, que ele estaria lá e que eles teriam a prova de que ele foi na festa, que ele estaria na festa e estaria bem. E aí foi impressionante, por isso que todo mundo chorava e falava, porque o senhor, aí eles falavam, o senhor não conhece a gente, o senhor nunca foi no terreiro, o senhor não sabe quem ele era, o senhor não tem a menor ideia do que aconteceu, e porque não estava marcado para ir na festa. Fui sem querer, fui num lugar desconhecido, com pessoas desconhecidas, jamais conhecia ninguém dali. Quem me levou também me levou de alegre, porque foi na hora de chegar, não deu tempo de me contar a história de nada. Não me comentaram sobre nada ali depois, porque eu fiquei numa mesa isolada, separado. Não estava de corpo de santo, então não participei da gira, da parte de incorporação, então não tinha como saber nada. E aí as pessoas choravam bastante. O pai de santo veio, deu o depoimento dele, falou, e porque foi uma ordem do senhor Zé Pilintra de colocar a foto desse rapaz ali, que ele estaria na festa, e para que as pessoas acalmaria o coração de todo mundo, que ele estava bem, que ele estava com ele, que estava com o seu Zé, e que ele estaria naquela festa, que ele deveria ser homenageado daquele jeito, na mesa, com as flores, tudo assim, inclusive o bolo, tal, tinha toda uma história que a entidade tinha pedido e que era para louvar junto à presença desse rapaz. E aí todo mundo tinha comentado que nada tinha acontecido, tal. E aí a história vazou, chegou lá e eu contei naquele dia. E todo mundo me agradecendo, as pessoas. E por incrível que pareça, no terreiro da Dona Francisca tinha já um quadrinho com aquela foto daquele rapaz ali também, que ela gostava muito dele e tudo, e ela tinha ganho aquele quadro, um quadro parecido com aquele, a mesma foto, só que um outro quadro um pouco menor, a mesma foto ali, na parede naquele dia que a gente tinha retornado lá. E aí foi uma comoção, porque foi uma comprovação, tanto que a entidade falou, descreveu, e por que eu? Ah, porque o Gil tem uma vidência maravilhosa, tal. Não, gente. Eu tenho realmente o dom da vidência, tenho uma mediunidade aflorada, mas eu era a pessoa certa para ver. Por quê?
porque não conhecia nada. Se fosse um conhecido, ele podia estar de caô ali falando, contar qualquer história, né? Não, foi uma pessoa aleatória, que não foi convidada para a festa, foi meio que de bicão, caiu de paraquedas lá, vi. Outra coisa, minha mãe viu também a mesma coisa. Os dois viram e não sabiam da história. Duas pessoas que não tinha nada a ver com as pessoas dali. Viram, descrevemos ele, total, como foi, o jeito da voz, a altura, tudo. Era grande, era alto, porque para me abraçar eu tenho 2 metros de altura. E ficar quase que no mesmo nível que eu, era uma pessoa grande e tal. E aí todo mundo pergunta, mas não estava gelado, não estava... Não, gente, eu sofri um abraço normal, de outro ser humano normal, acreditei que era uma pessoa normal, porque quando acontece esse tipo de energia, de materialização, a gente não pressente o que é. Quando a gente vê um espírito e ele tem esse poder, né, de comunicação na Terra, que vem de alguma coisa, como uma entidade como o Zé Pilintra tinha preparado, tinha uma egrégora pronta, uma festa pronta, uma energia pronta, e ele disse que era para fazer aquilo, que o rapaz estaria lá, ele conseguiu naquele momento ser plasmado e se identificar para mim, para que todos depois soubessem que ele estava lá e que estava bem. E muito receptivo, ele falou, estava aguardando o senhor, por isso que ele estava me aguardando, eu era a pessoa que ele poderia se comunicar com a Terra, que daria veracidade à permanência dele ali. Foi muito bonito, uma história muito marcante, muito forte, todas as pessoas ficaram assim, né, de cara, porque é muito detalhe, e era muita gente envolvida, e realmente todos os sinais, significados e as fotos, inclusive a foto no Orkut, era a mesma foto dele que estava lá, assim, também no quadro dele, porque todos o conheciam, exceto eu, porque eu não conhecia aquelas pessoas, e minha mãe, né, e aí foi impressionante. Ele passar pela gente. A gente até achou estranho minha mãe falar também, né, assim. Mas como minha mãe fala, todo mundo te conhece, em todo lugar que todo mundo, você chega, todo mundo te cumprimenta, todo mundo te conhece, então, só que eu falei, eu acho que era Pai de Santo, mas não era. Era realmente assim. E foi assim que eu vi esse mistério acontecer. Não foi uma vez, não. Tem muito mais histórias aqui do fundo no meu baú, nos meus 50 anos mais, 50 a mais, né, de vivência que aconteceu. E a gente vai estar contando aqui nos próximos. Gostaram dessa história? Sentiram verdade? É do fundo do meu coração. E eu espero que você goste deste novo quadro aqui no nosso programa, Os Mistérios. O Mistério Palavra de Amigo Mistérios. Então participe também. Quer contar alguma coisa dos seus mistérios? Escreve aí para mim, se você tem uma história também paranormal, uma história assim que nós possamos contar aqui. Tá ok? Eu gostei muito de compartilhar com vocês essa experiência. Espero que vocês acreditem, que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, deixa aí suas mensagens, é muito importante pra gente. Lembre-se, eu seguro na sua mão, você segura na minha. A gente não se larga mais, porque aqui você tem um amigo, no nosso Palavra de Amigo. E especial Mistérios. Fique você aí também com seus mistérios. Escreve para mim e diz aí se gostou. Até o próximo vídeo do nosso canal com muito mais mistérios. Tchau, tchau.